Olha, eu acho que já uns 20 anos que eu não frequento mais a igreja. Não frequento religião alguma, não participo de culto. Enfim, quando eu preciso me informar da palavra de Deus, eu pesquiso na internet ou leio a Bíblia. Principalmente leio a Bíblia. Eu evito de buscar informações de terceiros, eu procuro buscar mais na fonte que é a Bíblia. Procurei eu mesmo ler lá, porque eu estou vendo com meus próprios olhos e lendo lá. Nada contra as pessoas que vão na igreja, até porque eu me batizei já em uma igreja e foi através desse batismo, através dessa igreja, que eu tive o conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, foi lá que me motivou, né? Minha ida lá me motivou a me dedicar a conhecer mais profundamente a palavra de Deus, que é a Bíblia. Bom, enfim, fica até o final do vídeo que eu quero falar a respeito de igreja e de irmãos de igreja, onde existe muito narcisistas. Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Ative também o sino de notificações e dê seu like. Hoje eu venho para falar aí um pouco das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, as quais, ao meu ver, ao meu entendimento e as minhas experiências, me constataram a realidade dessas igrejas. Infelizmente, muitos desses irmãos que frequentam essas igrejas são um bando de víbora, uma raça de víbora. Eles frequentam a igreja no intuito de se esconder. De se esconder. Eles usam a igreja para se esconder das perversidades deles. Eles usam a Bíblia, fingem que entendem a palavra de Deus. Na verdade, eles não entendem. Eles leem lá, mas não entendem. Se entendem, não aplicam. E eles vão na igreja para fingir de santo, para fingir que são. Esses são os ditos religiosos, os quais Jesus sempre falava dos religiosos. Eles só vivem de aparência. E, e aí vai muitas pessoas lá na igreja, as quais são ingênuos. Ingênuos, mas estão lá com boa fé. Eles estão lá no intuito de buscar a verdade de Deus, de aliviar a sua dor. Né? Mas pela sua ingenuidade, às vezes eles acabam não conhecendo de verdade a palavra de Deus. E eles vivem ali iludidos muito com essas pessoas, com essas víboras que tem ali dentro. Porque ali existe víboras aproveitadoras, pessoas narcisistas, pessoas que aproveitam. Eles aproveitam da ingenuidade de muitas pessoas que estão ali no intuito verdadeiro de se salvar, né? De se aliviar da sua dor, estão sofrendo de fato. Né? E esses irmãos, essas víboras, esses narcisistas, os quais frequentam ali, que são muitos, eles não medem consequências para abusar das pessoas que estão ali. E eles usam da palavra paz de Deus, irmão daqui. Eles agem só de aparência, eles vivem de aparência, eles não cuidam da própria vida. Muitos deles vivem perturbando os irmãos, os outros que vão lá frequentar. Eles não saem da casa dos irmãos com papinho de ler a Bíblia, de falar do pastor. E eles são fofoqueiros também. Eles vivem fofocando, falando mal da vida do outro. Eles são maldizentes. Eles não perdoam ninguém. E eles são perversos camuflados. Muitos deles são perversos. Eu já tive experiência com pessoas desse tipo que na frente dos outros eles são mansinhos, eles riem, eles dão risada, eles falam coisas maravilhas, eles pregam muito bem, oram muito bonito, né? E eles atraem pessoas ingênuas ao redor deles. Muitas pessoas ficam ali prestigiando eles, dando atenção a eles, e eles, por sua vez, são pessoas que são arrogantes. Eles são pessoas arrogantes, prepotentes. Eles não medem consequências para falar do outro. Eles sempre se acham melhores do que os outros. E ali eles não se mostram, né? Muitos deles até se mostram. É visível a arrogância, a prepotência e até a perversidade deles ali dentro. É só você frequentar uma igreja por um período e dar uma analisada para você ver esses irmãos. E um carguinho que ele tem, um carro que ele tem,
né, uma posição melhor que ele tem ali, ele já fica se vangloriando. O ego dele sobe lá em cima. Entendeu? E se o cara tiver uma autoestima muito elevada também, ele passa por cima de todo mundo. Eles não têm controle emocional. Na primeira oportunidade que alguém comete uma fraqueza contra eles, eles perdem totalmente o controle emocional deles. Eles viram um bicho. É só uma máscara. Eles se fingem de cordeiro, mas existe um lobo ali, um lobo furioso, raivoso, cheio de ódio. Entendeu? É um ímpio com aparência de santo. Então tome muito cuidado com essa gente, que eles conseguem disfarçar muito bem os ressentimentos que eles têm, porque eles vivem ressentido com a vida, com as pessoas, descarregado de ódio, de inveja. A gente precisa tomar muito cuidado para poder viver aqui. Tem que estar com a mente bem aberta, tem que estar de olho aberto, tem que vigiar para poder conviver aqui. Porque muitas pessoas fingem que conhecem a palavra de Deus, que serve a Deus, que conheceu a Jesus, mas na verdade elas vivem só se escondendo atrás da palavra de Deus. Muitos são assim. É uma coisa artificial, não vivem satisfeitas. Elas sempre querem tirar do outro, vivem carregadas de ódio, de inveja, enfim. Está cheio, está repleto pela nossa sociedade de gente assim. Para você que conhece a Bíblia, que se dedica, que obedece a Bíblia, você deve saber do que eu estou falando. Eu tenho comigo que quando a pessoa passa a conhecer Jesus e aceitar Jesus, ela passa a cuidar da vida dela. Ela passa a carregar sua própria cruz, com dificuldade daqui e dali. Até porque que quando você conhece Jesus, o fardo seu fica mais leve. Segundo a Bíblia, né, quando você conhece e aceita Jesus, o seu fardo, o seu sofrimento alivia. Não quer dizer que o seu sofrimento acaba, mas ele fica mais leve, fica mais suportável para você. Tem muitas pessoas que se fingem de irmãos, né? Eles vêm com aquele papinho, paz de Deus, aleluia, irmão daqui, irmão dali, não saem da porta da casa da gente. Elas vivem sempre arrumando uma desculpa para isso e para aquilo. E o pretexto dela é falar do irmão que é fervoroso, falar do pastor que é fervoroso, quando não falar mal da vida dos outros. Falar do irmão que está faltando do culto, falar do irmão que não trabalha, que está desempregado. Enfim, fofocar. Muitos dos irmãos da igreja vivem fofocando. Quando não é fofocando, é glorificando homens, glorificando pastores, enaltecendo pessoas da igreja, né? Elas só vão na igreja quando tem alguém que, quando elas se simpatizam com algum pastor, e na verdade elas nem pesquisam na Bíblia. Elas não têm o mínimo interesse de pesquisar nada na Bíblia. A verdade é que elas vão na igreja mesmo só para fazer fofoca. E aí, né, no outro dia, elas não saem da casa. Aí eles começam a usar aquelas roupas, né? O homem começa a usar o homem principalmente na igreja protestante, o homem começa a usar ele só anda de calça, mesmo que ele ande de chinelo, mas ele tem que estar de calça, não anda de short e uma camisa abotoada até o pescoço. Mas na verdade ele não conheceu Jesus, ele só anda daquele jeito para seguir o padrão. Para dizer que ele está servindo a Deus. E as irmãs andam com aquela saiona até lá embaixo, só que não saem da casa um do outro. Sempre inventam ter que ir lá na casa da irmã daqui, Deus abençoe, irmã, paz de Deus, irmão, e vive só com aquela ladainha. Mas lá no fundo não conhece Jesus, eles não cuidam da própria vida. Então tá cheio de gente assim na igreja. É justamente por isso que eu me afastei da igreja lá no passado, porque quando um irmão vai lá na igreja, um irmão que está em sofrimento real mesmo, né, que vai lá buscar a palavra de Deus mesmo, às vezes ele é tirado, ele é desrespeitado, ele é zombado lá dentro, as pessoas desrespeitam ele lá dentro, desfazem dele, eles vão lá, mas é para enaltecer, a idolatrar pessoas de status maiores lá, que tem um cargo maior na igreja. Ou mesmo que não tenha um cargo, mas uma pessoa que tem uma posição social melhor, que está indo na igreja. Então esses irmãos que, vamos dizer assim, pé rapado, com fingimento que vai na igreja, eles vão lá mais para idolatrar, puxar o saco e tentar tirar algum proveito disso. Aí eles ficam com aquele papinho de irmãos. E por sua vez, esses irmãos que têm um cargo, uma vida social mais elevada, vão lá também para disfarçar, para fingir que conheceram a palavra de Deus, mas os seus comportamentos diante das pessoas é arrogante, é prepotente. Então, você tome cuidado, você que frequenta a igreja, tá? Mesmo que você não frequente, mas tome cuidado com essas pessoas que se escondem atrás da Bíblia ou se escondem atrás de igreja, porque essas pessoas também
são maldosas e elas são mais perigosas ainda. São pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado. Elas sabem como fazer, como agir. Às vezes elas vivem perturbando um irmão ingênuo que está indo na igreja lá. Ela vive perturbando, procurando fora de horário para pedir isso emprestado, pedir aquilo emprestado. E aí vem com aquele papinho de irmão daqui, irmão dali, para emprestar o carro, para emprestar a casa, para emprestar isso, para emprestar aquilo. Aí eles vêm com aquele papo que o irmão tem que ser unido. E eles não costumam perdoar. Se você tiver uma fraqueza diante deles, eles não costumam perdoar. Eles fingem. E isso não é só na igreja protestante. Isso em muitas outras igrejas, que as pessoas utilizam daquele espaço ali para se esconder, para mostrar para a sociedade que eles mudaram, que eles são temente a Deus. Mas na verdade não, é só uma máscara. Espero que eu tenha passado essas informações para você, né? Você que frequenta a igreja aí, que vai lá com sinceridade na igreja, né? Vai buscar a mesma palavra. Espero que eu tenha passado essa mensagem e que você entenda o que eu quero dizer, porque tem muitas pessoas que vão na igreja com sinceridade, mas já existem outras que eles não saem dali. Eles não saem dali da igreja, eles perpetuam ali na igreja, mas é tudo fingimento. Os falsos profetas. Porque muitas igrejas, na verdade, é um ninho de cobras. Cobras com cara de santo. Bom, é isso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê seu like. Tchau, até o próximo vídeo.